Gravação iniciada, presidente. Prezados, vamos reiniciar agora a nossa sessão do dia 23 de março de 2021, turma 3401. Nós iremos reiniciar o julgamento na tarde de hoje com o item 37 da pauta, na verdade, recorrente Politeno. Esse recorrente ele tem os itens 37 a 59. Isso, a 59 da pauta. Como eu já havia dito antes da interrupção da gravação, eu estou impedido nesse julgamento e serei substituído pelo conselheiro Marcos Alberto da Silva. A conselheira Fernanda Cortesias também se declara impedida e será substituída pelo conselheiro Marco Miller Cavalcante. Então, peço ao Isaías para fazer a convocação novamente da doutora Fernanda. Ok, presidente, irei convocá-la. Itens 37 a 59. Doutora Fernanda, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar esse vai demorar, privada no chat. Itens 37 a 59. Doutora Fernanda, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Isaías. Oi, doutora Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Desculpa os nossos probleminhas que tivemos aqui, tá? Mas nós conseguimos resolver a situação. O processo será colocado em pauta, eu já apregoei o processo 37 a 59, e como a gente já tinha ele antecipado, né, eu serei substituído pelo conselheiro Marcos Alberto da Silva, e a conselheira Fernanda Cotia será substituída pelo conselheiro Miller Cavalcante. Com isso, temos o colegiado completo. Então, novamente, eu desejo um bom julgamento para vocês, irei me retirar, peço à conselheira Fernanda também, e aguardo para o retorno após. Boa sessão para vocês. Tchau, tchau. Bom, doutora, felizmente a gente conseguiu resolver rapidamente. Eu já, de pronto, deixo gravado o agradecimento ao conselheiro Miller Cavalcante de estar de prontidão, aí sempre de prontidão. A gente conseguiu também, com o apoio dos nossos colegas, agilizar a convocação. Então, a gente não toma mais muito seu tempo na espera aí, doutora Fernanda. Vamos, então, retomar o julgamento do item 37 da pauta, de relatoria do conselheiro Ronaldo, o resultado que vai se repetir para os itens 38 a 50 da pauta. Peço ao conselheiro Ronaldo que faça a leitura do relatório, depois a senhora tem 15 minutos de sustentação oral, ok? Conselheiro Ronaldo. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão contida no acórdão da DRJ Campo Grande, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório, que reconheceu em parte o direito creditório formulado em Perdecomp referente a ressarcimento de COFINS não cumulativa, mercado interno do quarto trimestre de 2005. Então, vamos fazer um relatório aqui mais resumido, partindo do relatório da decisão de primeiro grau. Para análise dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal realizou o procedimento fiscal de número 2010-2453. O resultado desse trabalho consta no relatório denominado Termo de Verificação Fiscal, contendo o detalhamento e a fundamentação das diversas glosas efetuadas, concluindo pela apuração de crédito passivo de ressarcimento, compensação,
no valor de R$ 252.583,74. Assim, resta em litígio nestes autos apenas a parcela indeferida. De acordo com o relatório, o termo de verificação fiscal, a autoridade procedeu às seguintes glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados. É essa numeração dos itens aí que é importante, porque depois a gente vai ver um a um. Os itens: abraçadeira, água clarificada, água desmineralizada, ar de instrumento, ar de serviço, vapor 15 kg força, vapor 42 kg força, um genérico item de despesa, preparações desincrustantes, anticorrosivos ou antioxidantes, controlador de depósito e incrustação, inibidor de corrosão e trocador de calor, por não se caracterizarem como insumos geradores do crédito, com base no artigo 3º da Lei 10.833 e no artigo 8º da IN 404/2004. Pela análise da descrição do processo produtivo fornecida pelo sujeito passivo, tais itens acima não se desgastam ou deterioram em função de ação direta com o produto em fabricação, embora necessários ao processo de industrialização. Não exercem função análoga à das matérias-primas e produtos intermediários. São elementos acessórios conhecidos na indústria química como utilidades. No caso de materiais de embalagem e produtos utilizados no acabamento destes materiais, foram utilizados apenas na movimentação, armazenagem e transporte de produtos, sem que houvesse a incorporação desses bens durante o processo de industrialização. Portanto, não podem gerar direito ao crédito. Frete na operação de venda. A partir dos arquivos magnéticos apresentados pelo sujeito passivo, foram consideradas as despesas com frete na operação de venda com base nos dados transmitidos para o sistema Sintegra ou no demonstrativo de notas fiscais, os quais permitiram a identificação das notas fiscais que geram crédito. Pulando aqui um pouco. O sujeito passivo, ao tomar ciência do despacho decisório, apresentou a manifestação de conformidade com base nas seguintes alegações. O conceito de insumo para PIS/COFINS, adotado nos atos normativos da Receita, é o mesmo da legislação do IPI, não sendo o mais adequado, já que consiste na aferição de receita, de modo que a conceituação de insumo para fim de implementação da técnica da não cumulatividade da COFINS deve levar a tal especificidade na devida conta. Nesse sentido, menciona doutrina e jurisprudência. Ilegalidade da instrução normativa. O artigo 3º da Lei 10.833, ao definir o direito ao crédito sobre bens utilizados na fabricação de produtos, permite considerar em sumo todos os fatores de produção diretos e indiretos, neste aspecto, considerando todos os dispêndios essenciais inerentes à produção. Menciona a doutrina. Menciona a doutrina contábil, indica um laudo técnico, tem um laudo técnico nos autos, defende o direito a crédito sobre todo material de embalagem utilizado, alegando carecer de fundamentação legal a distinção de embalagens indicada pela fiscalização. Quanto às glosas de frete, as divergências de valores identificados pela fiscalização deveram-se ao fato de as informações consideradas referirem-se apenas à matriz, devendo também ser consideradas as notas fiscais das filiais. Informa que continua buscando as informações necessárias à comprovação. Então, juntou um parecer técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, por fim, requer a diligência para elucidar o enquadramento. Decisão do primeiro grau. A autoridade fiscal, deixa eu ir direto aqui na... Para o reconhecimento em favor da contribuinte, isso já é a decisão de primeiro grau.
em favor da contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório, ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração. Além dos insumos diretos, o legislador admitiu a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS com outros gastos, mas o fez de forma taxativa e literal. Combustíveis, energia elétrica, e cita aí todos aqueles itens que já estão na lei. No caso do vapor, o artigo 18 da Lei 11.488 deu nova redação ao inciso 3 do artigo 3º, incluindo a energia térmica, inclusive sob a forma de vapor. Logo, em relação às aquisições de vapor, à época dos fatos em análise, inexistia previsão que permitisse o creditamento pretendido. Isso nós estamos lendo a decisão de primeiro grau. No que tange às demais glosas, a braçadeira, água clarificada, água desmineralizada, ar de instrumento, ar de serviço, e etc., não se enquadram no conceito de insumo adotado pela Receita Federal, pois não entram em contato direto com o produto fabricado. Esse é basicamente o fundamento. No caso de materiais de embalagem, produtos utilizados no acabamento destes materiais de embalagem, foram glosados em razão de serem utilizados apenas na movimentação, armazenagem e transporte de produtos. Quanto às glosas referentes a frete na operação de vendas, a autoridade fiscal deferiu os valores comprovados pelas informações prestadas pelo sujeito passivo. Recurso voluntário. No recurso voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua argumentação contida na manifestação de conformidade. Em síntese, suscita os seguintes pontos. Só vou ler os pontos. Primeiro, argumenta a favor da reunião do presente feito aos outros processos administrativos fundados nos mesmos fatos, para que sejam todos simultaneamente julgados. 2. Discorre sobre o conceito de insumo, conforme o item 3 do recurso voluntário, onde alega que bens cujos créditos foram glosados, na verdade, são essenciais ao seu processo produtivo, como a água desmineralizada, a água clarificada, a ar de instrumento e os demais. Alegou ser indevida a glosa de despesas com frete. Alegou a existência de erros materiais na apuração dos créditos, conforme o item 5 do recurso voluntário. A recorrente cita a legislação e jurisprudência e, ao final, pede total provimento ao presente recurso, reconhecido direito creditório pleiteado. Requer ainda, conforme no parágrafo único do artigo 35, 75, 74 de 2011, diligência fiscal. Para elucidar o enquadramento dos aludidos produtos e serviços como insumos, em que pese o parecer técnico lavrado pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, já atesta que os produtos e serviços cujos créditos foram glosados se caracteriza como insumos, atendendo aos requisitos exigidos pela legislação de regência das contribuições. Ela nomeia aqui o assistente técnico para essa possível diligência. Protesta ainda pela juntada de posterior documentos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ronaldo. Doutora Fernanda? Pois não. Antes de passar a palavra, doutora Fernanda, não sei se tem alguém com o microfone aberto, mas está entrando para mim aqui um som de teclado, está entrando para vocês também? Tem alguém com o microfone aberto? Acho que sim. Bom. Então, doutora Fernanda, no meu relógio aqui são 14h58. A senhora tem 15 minutos aí para fazer a sustentação oral. Bem, boa tarde, saúdo novamente a todos, senhores conselheiros, senhora conselheira, presidente em exercício. Esses processos que estão sendo julgados são processos originários de análises de pedidos de compensação, né, de antigos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, que foram feitos na época pela antiga empresa denominada Politeno S.A., que posteriormente foi incorporada pela Braskem S.A. Na composição desses créditos, boa parte deles originários de operações de exportação, foram computados uma série de aquisições de bens, serviços utilizados como insumos, né,
enfim, que foram avaliados pela fiscalização no momento do tratamento manual e contra os quais se deparou e discordou dos critérios adotados pela hora recorrente em relação à apuração dos créditos. Eu vou pedir a liberdade aos senhores de fazer uma pequena apresentação com um resumo dos itens que estão aqui postos, pois consta um pequeno resumo também da função desempenhada por esses produtos e uma demonstração da essencialidade. Vou pedir só uma licencinha, vou tentar compartilhar aqui com vocês. Eu acho que é a janela do aplicativo ou minha tela inteira, né? Acho que eu não... Aqui. Vocês enxergam agora? Vocês enxergam a apresentação? Ainda não. Agora foi. Agora foi, eu ia falar, para mim tá aparecendo, não, agora tá. Pronto, maravilha. Então, aqui tem um breve resumo, aqui tem uma lista, né, uma relação de todos os processos que estão sendo julgados, os relatórios, os tributos a que se referem esses créditos, os períodos, né? Pois não? Tá na capa, viu? Tá na capa. Agora, se você apertar aquela telinha lá embaixo, do lado onde está o cursor do mouse, ele vai expandir, fica melhor para ver, porque tá muito pequenininho. Ou um Ctrl Enter, Alt Enter. Alt Enter, F5 também funciona. Todos esses funcionam para dar tela cheia. Ou apertar o botãozinho Pronto, lá. melhorou? Não. Agora vocês veem, para mim tá inteiro. Ah, foi. Foi? Pronto. Então, aqui consta aqui uma relação de todos os processos, os períodos envolvidos, né, os tributos em discussão. Então, a gente tem aqui créditos de COFINS e de PIS, e o período que vai do quarto trimestre de 2005 até o primeiro trimestre de 2007. E aqui consta uma breve relação do que foi avaliado pela fiscalização à época, né, do tratamento manual desses feitos. Então, basicamente, todos eles têm por similitude, aí, por identidade, a avaliação da questão dos bens utilizados como insumos. Há também questões relativas a glosas sobre despesas com frete, em razão de divergências entre os valores declarados nos DACONs e aqueles valores que haviam sido declarados como despesas de frete em operações de venda. E há também algumas questões relacionadas a erros materiais cometidos pelo fisco. Uma breve síntese desses processos, e que vale a pena fazer uma pequena rememoração, é que todas essas... Desculpa interromper, a imagem sumiu aqui para mim, não sei se está passando para todos. Voltou, agora voltou. O que está acontecendo é que quando a doutora está falando, então eu vou sugerir para a doutora dar pausa antes de voltar a falar. Quando a doutora fala, some a apresentação e aparece a doutora. Porque como você está compartilhando na sua tela, ela substitui a sua imagem pela apresentação. Então, vai ficar um pouco difícil, mas acho que vai ser plausível. Eu vou tentar ser breve, deixar aqui, enfim, no primeiro momento aí um resumo. A questão maior aqui é que essas glosas todas elas foram efetuadas ainda ao amparo das antigas instruções normativas 247 e 404, né, que tomavam por empréstimo um conceito de insumo advindo da legislação do IPI e que apregoavam, portanto, a necessidade desse contato físico-químico do bem ou do serviço, né, com o produto em fabricação, para fins de caracterização desses gastos como insumos. O que veio a ocorrer nesses processos é que, no curso do julgamento, veio ao lume, enfim, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, né, feito pela primeira sessão, no recurso especial 1221-170, no rito do recursos repetitivos, definindo os critérios que devem balizar a definição de insumos, sendo eles, portanto, como de amplo conhecimento dos senhores, os bens e serviços relevantes e essenciais à atividade fim desenvolvida pelo contribuinte, né, sendo irrelevante, portanto, aí o critério que havia sido indicado pela fiscalização como sendo relevante para fins de caracterização desses itens como tais, que seria justamente o contato direto do produto ou do serviço com o item em fabricação, e que foi também, nessa mesma oportunidade, julgado ilegal
tanto a IN 247 quanto a IN 404. Nesse meio tempo, também veio a lume, aí no curso do processo administrativo, mais dois atos, né, normativos expedidos pela Receita Federal, que são o parecer normativo 5 de 2018 e depois a Instrução Normativa 1911 de 2019, onde foram reproduzidos os critérios definidos pelo STJ, no que diz respeito à questão da essencialidade e da relevância, que, portanto, lançam aqui, nesse caso, importantes contribuições para o desfecho do processo administrativo. Uma vez que a empresa fez a juntada de um parecer técnico que foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, onde foram descritos de maneira bastante detalhada e minuciosa a função desempenhada por todos os produtos utilizados pela recorrente nos seus processos produtivos, né, e foi também juntado aos autos um outro parecer técnico, feito também pelo Instituto de Química do Unicamp, tratando especificamente sobre os pallets, que são os produtos utilizados como materiais de embalagem. Nesse fluxograma, que é o primeiro ponto que está aqui sendo apresentado na apresentação, que consta aqui da apresentação, consta um breve resumo de como é o processo produtivo dessa indústria petroquímica, né? A gente tem aí a primeira geração, que lida justamente com as matérias-primas bem básicas, que são nafta, alguns gases, o carvão, o metanol, né, combustíveis, justamente porque a partir desses itens são obtidos os chamados produtos petroquímicos básicos, que são eteno, propeno, butadieno, que servem, por sua vez, de matéria-prima para a indústria de resinas, que é onde a Politeno, né, a antiga Politeno, atual, enfim, Braskem, se enquadra, né, essa planta especificamente, ela é responsável pela produção de alguns tipos de resina, né, dentre elas o polietileno e o polipropileno, que servem, portanto, também de matéria-prima para a indústria plástica, né? Então, ela entra aí nesse circuito, num momento intermediário aí da produção, e dentro desse circuito de produção, estão aí, enfim, envolvidos uma série de itens, como o vapor, as águas clarificadas desmineralizadas, materiais de embalagem, que são itens bastante importantes para a consecução desse processo produtivo, enfim, e para a consecução, enfim, das resinas plásticas, que servem, portanto, para o desenvolvimento de uma série de produtos finais aí da cadeia de plásticos que se encontram no mercado. Eu não sei se agora vocês conseguem visualizar, talvez seja melhor ficar um pouco em silêncio para que vocês possam ver rapidamente um resumo desses itens cujos créditos foram glosados. Eu vou falar rapidinho, depois eu vou ver se eu ficando em silêncio é possível a visualização. Nós temos aqui nesse levante de itens que foram glosados, a água desmineralizada, que é uma água especial, né, tratada, não é uma água, enfim, corrente, né, enfim, como aqui encontramos aí para uso como água potável, mas é uma água que tem ela é desmineralizada, ou seja, é retirado dela, desse fluxo de água, todos os minerais nela presentes para se tornar uma água bastante pura. Essa água ela é resfriada e ela é utilizada no corte e na solidificação dos pellets, que são pequenas bolinhas, ou seja, os pellets, eles são bolinhas de resina que são formadas a partir de uma máquina, que eu vou falar assim de maneira muito simples, mas talvez fique mais fácil a visualização. As resinas de PVC, as resinas aí que tratamos, o polietileno, ele, depois do resfriamento, do aquecimento e do resfriamento das correntes de produção, né, você consegue, portanto, um produto final, que é uma pasta bastante ainda aquosa, né, em estado líquido, e que precisa ser resfriado para que atinja o estado sólido, né. Esse líquido, essa corrente de produção que vem, enfim, de reatores, né, que tanto esquentam as correntes de produção, quanto também resfriam para a obtenção das reações físico-químicas necessárias à obtenção do produto final, passa por uma máquina chamada extrusora. Essa máquina extrusora, se vocês visualizarem, é uma máquina de espaguete. Pense numa máquina de fazer massa artesanal italiana, né? Então, você joga aquele líquido e ele vai saindo, digamos assim, uma corrente de espaguetes, que são justamente que é o produto, né, que é a resina já no formato de uma cordinha, né, uma grande linha. Essa extrusora, ela lança esses produtos numa corrente de água desmineralizada, onde através de facas, né, de outros equipamentos, esses pellets, eles entram em contato com a água, são resfriados, né, já
enfim, nesse formato de corda, e eles são depois cortados como pequenos raviolis, se a gente puder, assim, simplificar. Então, esse macarrão de resina, ele é resfriado, e a partir disso é possível cortar-se esse macarrão e atingir-se essas pequenas bolinhas que vão fazer, cuja água, né, a temperatura da água vai fazer com que esses itens, eles tomem a forma final, a temperatura final e o formato final, né? A gente também tem a água clarificada, que também é usada no resfriamento de reações químicas que são realizadas no processo produtivo, para que essas correntes, né, de polímeros, que é a corrente de produção, atinja a temperatura correta e, portanto, se atinja, né, a resina que se visa obter. Nós temos também o ar de instrumento, que é um ar em altíssima pressão, que é usado no acionamento de diversos instrumentos, né, e diversos equipamentos de atuação pneumática nas instalações fabris da recorrente. E também temos uma série de outros itens chamados aí, vulgarmente, de controladores de depósitos, trocadores de calor, controladores de depósito, incrustação, inibidores de corrosão, que são aplicados nessa água clarificada, nessa água desmineralizada, com o objetivo de evitar o desgaste e a corrosão do maquinário. Como essa água de resfriamento percorre todo um circuito dentro de vários equipamentos, e como a água, caso não seja devidamente tratada, ela vem com alguns micro-organismos e viabiliza a formação de incrustações e depósitos a partir desses micro-organismos, inclusive a partir do contato com oxigênio, é necessário usar esses produtos para tratar essa água, sob pena de evitar-se aí, enfim, de não o fazendo, de ter-se corrosões, desgaste dessa tubulação, entupimento, né, ou seja, uma perda de produtividade, de otimização desse processo produtivo. O mais importante de tudo aqui, que é o valor mais relevante dessas glosas, diz respeito aos materiais de embalagem, que foram classificados pela fiscalização como sendo materiais de embalagem para transporte. Segundo a fiscalização, esses itens eles não serviriam para mero acondicionamento, mas serviriam para o transporte dos produtos, enfim, fabricados, né? Então, a gente está falando aqui de sacarias, sacas, sacos, papel, big bags, mag bags, injetores, sacas, pallets, etiquetas, fitas adesivas, filme stretch, que é aquele filme que a gente conhece vulgarmente no supermercado, só que é um filme com muito mais largura e muito mais forte, robusto, né? Que viabilizam não apenas o porcionamento do produto final, e nesses big bags, ou seja, você tem big bags que são sacos de ráfia, onde são acondicionados maior ou menor quantidade, 100 quilos, 250 quilos de produto. Esses fardos já ensacados, eles são etiquetados, eles são colocados em cima de pallets, com o objetivo de que eles não tenham contato com o solo, e que, portanto, esses produtos eles não entrem em contato com sujidades, umidade, sujeira presente no chão, enfim, quaisquer outros resíduos, enfim, que possam contaminar o produto final e viabilizar o seu uso na cadeia de plásticos, né? E aí, a partir daí, eles são passado sobre eles um filme plástico para proteger todo esse volume. Eles são encapuzados com capuzes e com lonas, e, finalmente, esses grandes blocos de produto, eles são transportados para os clientes. Na verdade, todos esses itens compõem o custo de produção, são itens que fazem parte, inclusive, da lista técnica, né, do produto final, ou seja, eles integram o produto, como se estivesse vendendo uma lata de suco, mas a lata ela faz parte do suco, dentro dessa ficha técnica do produto, né? A gente tem também o vapor, que atua como força motriz de muitos equipamentos, viabilizando, assim, portanto, a sucessão de etapas de produção. Também é usado no aquecimento das correntes de produção e na conformação de polímeros em produção. Temos o ar de serviço, que, assim como o ar de instrumento, é usado como força motriz, mas também para arear vasos de pressão, onde ocorrem reações químicas das matérias-primas, e ainda como forma de escoar os produtos finais para os setores onde esses produtos finais são ensacados. Aqui tem uma foto onde é possível ver esses fardos sobre os pallets, né, e aqui a gente vê esses grandes volumes ensacados, a forma como eles são, portanto, acondicionados para venda. Pois bem, afora todos esses itens, enfim, cujos créditos foram glosados e que a recorrente pede para que sejam caracterizados, enfim, reconhecidos como insumos que são
diante da relevância e da essencialidade do seu papel no processo produtivo das resinas, há outros pontos aqui que precisam ser também avaliados, que dizem respeito a essas diferenças que foram detectadas pela fiscalização entre os valores declarados no DACOM a título de fretes, né, e aqueles valores que foram retratados sob a mesma rubrica no Sintegra, né. Segundo a fiscalização, os valores dos DACOMs estariam superiores àqueles que teriam sido confirmados no Sintegra, e diante dessas divergências foram promovidas glosas justamente para expurgar essas diferenças negativas entre o DACOM e os valores declarados no Sintegra, né? Um ponto que a Politeno aqui coloca é que essa diferença ela nada mais se deve a uma falha, enfim, cometida, um erro excusável cometido pela fiscalização, por não ter se apercebido que ficaram de fora desse cotejo, né, dessa comparação, as listas indicadas no Sintegra para os estabelecimentos da Politeno situados nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Ou seja, considerou-se apenas o Sintegra da matriz, localizado na Bahia, mas os valores das movimentações de mercadoria e de vendas e, portanto, né, desses fretes que foram declarados nos Sintegras relativos aos estabelecimentos de Minas Gerais e de São Paulo não foram considerados, gerando, portanto, essas diferenças que, se computadas, né, se trazidas aqui aos demais valores declarados no Sintegra da matriz, afastam por completo essas diferenças suscitadas pela fiscalização. Um outro ponto aqui, enfim, tratando-se dessas diferenças de frete, um ponto que a empresa coloca aqui é que, no mérito, esses créditos são legítimos, uma vez que são fretes em operações de venda, né, portanto, são itens que já reconhecidamente admitidos pelo CARF como sendo insumos, né, como sendo despesas atribuíveis aí ao PIS e à COFINS, como já julgado aí, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos acórdãos 9303-010-123, 9303-010-009, enfim, que a atual jurisprudência vem albergando reiteradamente o direito a crédito nessas etapas, né, necessárias à venda dos produtos finais. Bem, além disso, foram trazidos aí aos autos alguns erros cometidos pela fiscalização no decorrer do processo. Fazendo um breve resumo, diante do tempo que me resta ainda, esses erros cometidos pela fiscalização, eles decorrem, em sua grande maioria, pela não contabilização da fiscalização de créditos de mercado interno, né, que poderiam ser utilizados na dedução das contribuições devidas, né, apuradas de ofício, enfim, em razão das glosas promovidas pela fiscalização. E, diante disso, a despeito da validação de créditos de mercado interno, que, enfim, foram desprezados pela fiscalização, o outro passo que foi dado no sentido de zerar as contribuições devidas foi usar justamente os créditos de exportação, que seriam, a princípio, ressarcíveis ou compensáveis. Então, para suprir, digamos assim, a ausência de créditos de mercado interno, a fiscalização usou créditos de exportação prioritariamente para zerar as contribuições devidas e, por isso, não sobrou crédito suficiente para admitir na compensação que foi feita pela empresa. Né? Isso ocorreu especificamente, por exemplo, no processo de compensação número 13.502.940/2010-71, né, onde isso fica bastante evidente, né, é um processo do quarto trimestre de 2005, e, portanto, é evidente o impacto dessa apuração errônea que foi apurada pela fiscalização, né, que, se corrigida, ou seja, se aproveitados devidamente os créditos de mercado interno validados pela fiscalização, sobrariam, portanto, créditos de exportação passíveis de ressarcimento e compensação. Outros erros também foram cometidos, uma vez que alguns desses créditos vinculados à exportação foram utilizados para fins de dedução da contribuição lançada, contribuição, inclusive, essa que já estava, inclusive, decaída, né? Ou seja, a gente está tratando aí de uma fiscalização ocorrida em 2011 e que abrangia aí fatos geradores entre 2005 e 2006, 2007, e em alguns desses casos foram utilizados muitos dos créditos que seriam
objeto de ressarcimento e compensação, com a finalidade de deduzir uma contribuição que estava evidentemente decaída, né, já por conta do decurso do prazo de mais de 5 anos. Né? Então, também aponta a recorrente, né, em seu recurso essa questão. Eu não vou me estender muito, tem algumas questões de fato que eu me coloco aqui à disposição se for preciso, enfim, esclarecer, mas eu fico um pouco preocupada com o estender do tempo, e por isso eu me reservo a ficar aí à disposição dos senhores para esclarecer quaisquer dúvidas em relação a esses pontos aqui colocados. Obrigado, doutora. Acabou passando um pouquinho dos 15 minutos, mas como a senhora fez uma síntese aí em relação aos demais processos, a gente não tem problema algum. Alguém tem algum esclarecimento de fato que queira fazer ainda? Doutor Oswaldo? Eu tenho. Glosa de embalagens, eu não entendi. Foram só embalagens, foram só pallets? Ou também foi embalagem primária? Big bag, saco? Mega bag, papelão, sacos plásticos, filmes de stretch e pallets também. Na verdade, tem uma lista bem extensa de itens de embalagem glosados. Na verdade, todos os itens de embalagem foram glosados. Compreendi. Obrigado, doutora. Bem, vamos passar então ao voto. Eu acho que para facilitar, como são muitos itens, para facilitar a tomada depois do resultado, a gente faz a votação item a item, se todos estiverem de acordo. Doutor Ronaldo? Ok. Vamos lá. Agradeço à patrona da empresa, que eu acho que complementou bem o relatório que eu tinha feito. Bem, há uma preliminar que pede a pensação dos processos. Vamos começar por essa preliminar. Quanto ao pedido de juntada por apensação destes aos autos citados no recurso voluntário, folha 588, indefiro porque o conjunto de processos citados e que foram distribuídos para esta turma será julgado nesta mesma sessão do presente processo, que servirá como paradigma para o julgamento daqueles processos. Assim, o resultado do julgamento deste será aplicado aos processos citados nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 do anexo 2 à portaria MF 343, que aprovou o regimento interno do CARF, o que evitará decisões conflitantes a que alude o recorrente. Enfim, diga-se que, além dos processos citados, folha 588, há mais 9 que estão também sendo julgados nesta mesma sessão. São esses 9 que estão com a minha relatoria. Ademais, cada um dos processos citados goza de autonomia processual plena, pois refere-se a um único binômio tributo-período, conforme se constata a folha 588. E a discussão, em síntese, recai sobre itens de despesa a que se reivindica crédito da não cumulatividade. Com isso, pode ter um item presente no processo, pode não ter no outro. Assim, entende-se como desnecessária e até contraproducente em relação aos princípios da celeridade e economia processual a medida requerida nesta fase do contencioso. Vamos, então, direto ao mérito. Glosa de créditos. Os créditos que permanecem em disputa, que vários créditos foram deferidos no despacho decisório. Os créditos que permanecem em disputa, conforme destacado no relatório acima, correspondem aos seguintes itens: a água desmineralizada, a água clarificada, o ar de instrumento, controladores de depósito, inibidores de corrosão, material de embalagem, vapor e ar de serviço. E ainda créditos correspondentes a despesas com frete. Esse é especial porque não se trata de uma discussão sobre o conceito de insumo aqui para
incluir o frete ou não. É uma questão de divergência na hora de apurar. Na sequência, será analisada cada um dos itens. Água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento e ar de serviço. A recorrente entende que a água desmineralizada é essencial ao processo produtivo do polietileno, já que sem ela, tal produto final restaria inevitavelmente prejudicado, pelo que tal insumo também gera direito ao crédito por fins. Cita em apoio parecer técnico, as folhas 98, e também o parecer técnico, as folhas 668. São dois pareceres aqui, um laudo técnico, que deve ser da própria empresa, e um parecer técnico do IPT, juntado aos autos, onde se lê que esse tipo de água é utilizada nas 3 plantas em áreas distintas no processo de produção de polietileno. O uso mais comum é na etapa final de pelletização, que é a granulação, onde, após a matriz da extrusora, o polímero fundido passa por um conjunto de facas que o cortam em pequenos pedaços, que são os pellets. O polímero fundido é solidificado através do contato com a água desmineralizada e transportados para outras etapas do processo pela mesma água que o solidificou. Também é utilizada para controle da temperatura de outros equipamentos na área de pelletização. Isso é a essência dessa água desmineralizada para o processo produtivo. O colegiado ACO tratou em conjunto este e outros itens, apresentando argumento único para glosar os créditos decorrentes das despesas com água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, ar de serviço. Entendendo que, aí estou citando a decisão do colegiado ACO, não se enquadram no conceito de insumo adotado pela Receita Federal do Brasil, pois não entra em contato direto com o produto fabricado. Depois, em negrito ainda, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Eu estou repetindo isso aqui para a gente entender qual foi o parâmetro conceitual que a delegacia utilizou para analisar esses itens. Porque vai ficar justamente nesse ponto aí. De fato, no atual contexto, a qualificação de um item, bem ou serviço, como insumo, deve ser aferida à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância, considerando-se sua imprescindibilidade ou sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa, conforme decidiu o egrégio STJ em sede de recurso especial, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser seguida no âmbito deste Tribunal Fiscal, consoante o artigo 62 do anexo 2 do RICAF. Quer dizer, aqui nós temos uma decisão de um tribunal que, por força do nosso regimento, nós temos que seguir. Somos vinculados. A Procuradoria analisou de forma minudente a decisão contida no RESP, da qual se transcreve alguns excertos. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo. Aqui, a Procuradoria fala daquele teste de subtração para verificar se aquele item é ou não é essencial. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirado do processo, comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles empregados direto ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado teste de subtração. Deduz-se daí que o conceito de insumo utilizado pela decisão recorrida, bens consumidos no processo de fabricação em decorrência de um contato físico ou por incorporação ao produto final, encontra-se superado a partir da decisão do egrégio STJ de 2018.
Da descrição, no parecer técnico citado, da função da água desmineralizada no processo produtivo, conclui-se que o item em tela, se retirado do processo produtivo, comprometeria a consecução da atividade fim da empresa, sendo essencial, pois, no caso específico, é integrante deste processo, devendo ser considerado subsumido ao novo conceito de insumo. Só notando o seguinte, que esse parecer técnico já estava nos autos por ocasião da decisão do colegiado ACOR. Tá? Porque, eventualmente, o órgão colegiado de primeiro grau pode não concordar com o parecer técnico, pedir outro fazer uma diligência e tal. Mas não foi o caso, não falou nada, apenas partiu de um conceito. Do mesmo modo, água clarificada, ar de instrumento e ar de serviço. Segundo o laudo técnico, a função principal da água clarificada é a de refrigeração, sendo utilizada basicamente em trocadores de calor presente nas plantas de polietileno para remover calor dos fluidos de processo. E no parecer do IPT, registra-se que esse parecer do IPT está sempre mais completo. É necessário o uso de água clarificada tratada com produtos específicos para que seja evitada a ocorrência de corrosão e incrustações no interior das tubulações que poderiam ocorrer quando do uso de água comum, com elevado teor de sais e outras substâncias. A ocorrência de incrustações acarreta a perda de eficiência nas trocas térmicas, o que pode implicar em aumento de temperatura dos equipamentos e, como consequência disto, risco de incêndio e explosão. Assim, a água clarificada deve ser admitida como integrante do específico processo de produção da recorrente e, pela via da relevância, ser considerado insumo para o fim de creditamento do regime da não cumulatividade. Quanto ao ar de instrumento, o parecer técnico do IPT registra: trata-se de ar pressurizado e desumidificado, utilizado para garantir o funcionamento da malha de controle e dos instrumentos da planta, através do acionamento de diversos equipamentos pneumáticos existentes na planta, tais como válvulas, por exemplo, fazendo-os operar. Trata-se de força motriz que aciona os referidos equipamentos, permitindo regular desenvolvimento dos processos. Sem o uso do ar de instrumento, a operação da unidade fabril e a manutenção do processo produtivo são comprometidas, já que diversos equipamentos restariam inoperantes. O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado, no fato de que o bem em questão não exerce função análoga à das matérias-primas e produtos intermediários e não são consumidos em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrido. Então, é mais ou menos padrão esse tipo de argumento, sendo que, eu não comentei, mas na água desmineralizada, essa ideia de contato, de que não há um contato físico, na água desmineralizada até há. Até há. Nesse daqui não haveria, mas na água desmineralizada há. Assim, entende-se o item como relevante para fins de enquadramento no conceito de insumo elaborado a partir da decisão citada do egrégio STJ, que não fora observada no acórdão ACOR. Quanto ao ar de serviço, o parecer técnico do IPT, folha 670 e seguinte, registra: o ar de serviço é empregado como força motriz de equipamentos que operam na planta industrial. O ar de serviço é utilizado para transportar os pellets, quando do envase dos materiais nas embalagens específicas para o fornecimento. Este gás também é empregado quando da manutenção dos vasos de pressão e reatores. Uma vez purgados com nitrogênio, deve-se injetar ar nesses ambientes para permitir
a entrada dos operadores sem a ocorrência de asfixia. Ele tem essas duas funções. O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado, no fato de que o bem em questão não exerce função análoga à das matérias-primas e produtos intermediários. Assim, entende-se tal item, seja como força motriz, seja para permitir inspeção sem risco de asfixia, como relevante para fins de enquadramento no conceito de insumo, elaborada a partir da decisão do STJ, não observada no acórdão ACOR. Quanto ao vapor, tanto de 15 quanto de 42 kg/força por centímetro quadrado, o parecer técnico do IPT registra que o vapor à pressão atinge temperaturas de cerca de 250 graus centígrados. A função do vapor é transportar energia térmica para os processos, aquecendo alguns equipamentos e cedendo calor para as correntes de processo, mantendo estes processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor d'água é essencial para o controle térmico, fonte de energia, em diversas seções da produção descritas no item 3.2, a saber, preparo de catalisadores, purificação de matérias-primas, reação, secagem do polímetro, extrusão, recuperação de manômetros, aqui eu não sei se é manômetro ou manômetro, e recuperação do solvente. O vapor à pressão de 42 kg/cm² também é recebido pela empresa por tubulação diretamente da unidade de insumos básicos da Braskem. A esta pressão, o vapor atinge temperatura de cerca de 320 graus centígrados e sua função no processo também é transportar energia térmica, aquecendo alguns equipamentos, cedendo calor e mantendo esses processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor à pressão de 42 é essencial para o controle térmico da extrusora. Por exemplo, equipamento fundamental para o processo fabril que ocorre na etapa de granulação. O argumento na decisão recorrida é, como de costume e já citado, a questão de que não exerce função análoga das matérias-primas, produtos intermediários e não são consumidos. Da descrição oferecida, entende-se tal item como relevante para fins de enquadramento do conceito de insumo, elaborado a partir da decisão do STJ. Para encerrar este tópico, na mesma linha de entendimento aqui adotada, encontra-se o Acórdão 9303.010.722 da Câmara Superior, terceira turma, unânime, de 16/9/2020, conforme emendado. É um acordo relevante porque vários dos itens estão aqui já nesse acordo. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do recurso tal, interpretado pelo parecer normativo 05, o conceito de insumo para fim de apuração de créditos da não cumulatividade deve ser aferido nos critérios de essencialidade ou de relevância. Enquadrando-se aí no caso de um fabricante de defensivos agrícolas, aqui o caso é de defensivos agrícolas, mas ele coloca o vapor d'água a alta pressão, o vapor d'água a baixa pressão, água desmineralizada, na parte que atua similarmente ao vapor d'água, e água clarificada e o ar comprimido, que aqui foi chamado de ar de serviço. Aplicam-se os mesmos argumentos ainda quanto aos itens controladores de depósito, trocador de calor e incrustação, inibidores de corrosão, devendo ser incluídas na base de cálculo dos créditos da contribuição não cumulativa as despesas referentes aos mesmos, pois a finalidade de tais itens é manter a funcionalidade dos equipamentos da planta industrial, ou de forma corretiva e reparadora, ou de forma preventiva ou inibidora, que são esses itens de inibidor de incrustação e corrosão, conforme descrito no próprio termo de verificação fiscal, folhas 12 e seguinte. Então, o termo aí diz assim: preparações desincrustantes, anticorrosivo, antioxidante. Este item é identificado pelo contribuinte em sua planilha como genérico, mas pela verificação de sua NCM, na mesma planilha, verifica-se tratar de preparações desincrustantes, anticorrosivos ou antioxidantes, produtos cuja finalidade
é manter a conservação e funcionalidade dos equipamentos da planta industrial. Portanto, não é possível admiti-los como sendo insumos. Observa que justamente esse fato que a própria fiscalização admite que a finalidade é manter a conservação e funcionalidade dos equipamentos, e por isso não pode admitir como insumo, é justamente esse fundamento que eu utilizo para dizer que mas tudo dentro de um quadro conceitual que, na época, a delegacia não utilizou, ou a própria fiscalização. O controlador de depósito e trocador de calor, controlador de depósito e prestação, finalidade semelhante à descrita no item B, tratado logo acima. Né? Mesma coisa do item B. O inibidor de corrosão é descrito no item B, tratado logo acima, com a diferença que os produtos descritos acima atuam de forma corretiva, reparadora, enquanto este produto tem atuação preventiva e inibidora. A conclusão do TVF é negativa em relação à qualificação de insumo dos itens. Contudo, devem ser enquadrados nesta categoria, dada a interpretação mais atualizada do termo, pelo critério da essencialidade ou de relevância, pois a privação de tais itens inviabilizaria o processo produtivo, conforme se verifica na descrição acima e do laudo técnico apresentado pela contribuinte em anexo à manifestação de conformidade. É relevante o fato de ser anexado antes, porque a manifestação de conformidade poderia não aceitar o laudo técnico, mas simplesmente não utilizou. O controlador de depósito, trocador de calor, produto químico usado para o tratamento de água, usado para revestimento de processo da produção, para evitar que ocorra deposição de material sobre os turnos e cause perda de produção. Controlador de depósito de incrustação, produto químico usado para tratamento de água, usado para revestimento de processo de produção, para evitar que ocorra corrosão e furo de tubos. Inibidor de corrosão, produto químico usado para tratamento de água, usado para revestimento do processo, para evitar que ocorra corrosão e furo dos tubos. Interpretados como itens que conservam a funcionalidade dos equipamentos do sistema produtivo, sem que haja a capitalização dos mesmos nos respectivos ativos. Importante. Isso aqui realmente não há. Garantido a continuidade da produção, os controladores de depósito, trocador de calor e incrustação, inibidores de corrosão, devem ser considerados na apuração dos créditos da contribuição não acumulativa, conforme, aliás, já admite a Receita Federal do Brasil, mediante parecer normativo COSIT, número 5, de 2018. Ronaldo? Oi. Minha sugestão é da gente fazer por partes, né, para facilitar depois a coleta do resultado. Certo. Então, nesse tópico aqui, a gente está analisando as glosas, aí me corrija alguém se estiver errado, relativas à água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, ar de serviço, vapor a 15 kg força por centímetro quadrado, vapor a 42 kg força por centímetro quadrado, controladores de depósito e inibidores de correção, é isso? Alguma consideração? Alguém tem alguma divergência em relação ao que foi colocado? Ok. Então, vamos em frente, então. Material de embalagem. Ok. O colegiado da COL, quanto ao item, anotou que a adição de embalagem depois de o produto estar fabricado, por óbvio, não compõe o processo de industrialização, onde se conclui que o material de embalagem somente dará direito a crédito se a embalagem estiver incorporada ao produto. A recorrente, por sua vez, argumenta que após serem produzidos e embalados em sacarias, sacas, sacos, big bags, mac bags ou em containers, a depender da quantidade a ser vendida, os produtos são empilhados sobre os pallets para então serem transportados do setor de ensacamento para o estoque, e logo após arrumar com destino aos seus compradores. Está no recurso voluntário, parágrafo 3.72. Nesta linha, entende a recorrente ser essencial à sua atividade os pallets.
A embalagem, no caso, os pallets, são fundamentalmente acondicionamento para o deslocamento dos produtos após finalizados. Isto é, cumprem função quando os produtos estão acabados. E, neste sentido, não podem ser subsumidos ao conceito de insumo. Porque insumo nós falamos de um processo produtivo. Se o processo produtivo é acabado, seria uma aberração falar de insumo de um processo que não existe mais. Por isso que a lei, além de insumo, está no inciso 2, fala de outros itens que podem gerar crédito, embora não sejam insumos. Então, é uma confusão. Se pensa que tudo que gera crédito é insumo. Nem tudo que gera crédito é insumo. Todo insumo gera crédito, mas nem tudo que gera crédito é insumo. Então, aqui não tem nada a ver com insumo. Por outro lado, não se trata de embalagem de apresentação, mas de transporte. O citado parecer COSIT número 5, 2018, que eu cito no voto, e também a patrona citou, alinha-se com este entendimento. Em razão disso, exemplificativamente, não constitui insumos geradores de crédito para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens, embalagem para transporte de mercadorias. Destarte, exemplificativamente, não pode ser considerado insumos gastos com transporte de produtos acabados, de produção própria, entre estabelecimentos e embalagem para transporte de mercadorias acabadas. Ao parecer normativo número 5. Assim, mantém-se a glosa do item. Alguém tem alguma consideração, alguma divergência, doutor Oswaldo? Vocês estão votando itens separados, é isso? Você vai votar item por item. A gente vai fazer material de embalagem agora. Bom, só me adiantando aí que nesse ponto aí eu divirjo, porque eu estou usando aquele critério da essencialidade e relevância, né? E apesar de ter uma discordância em relação ao que está sendo glosado, se é só o pallet ou é o Big Bag, os filmes, né, como alega recorrente, né, eu entendo que mesmo no caso do pallet, esse pallet ele é não retornável, né, e ele é utilizado especificamente para você colocar aquele Big Bag que, para mim, indiscutivelmente é essencial para esse tipo de produto, né? Então, eu estou considerando, para a preservação da característica do produto, esse pallet, para mim, seria essencial ou relevante, enquadrando aqueles critérios. Nós estamos discutindo, só para... Está na fase de discussão, o presidente? Sim, doutor Ronaldo. Tem a palavra do doutor Marcos Borges, depois aqui a gente já tem pedido do doutor Oswaldo e do doutor Marcos Roberto. Tá ok. Então, depois eu falo depois das considerações dos outros conselheiros. Doutor Oswaldo? Eu vou praticamente no mesmo sentido do Marcos Borges, mas eu entendo que não é essencial ao processo produtivo, porque essencial é aquilo que é imanente. Então, depois do processo produtivo não pode ser imanente, mas ele é relevante ao processo produtivo, sem sombra de dúvida. A minha concessão é só reduzido. Eu até já tenho várias decisões sobre isso aqui na turma. Acaba que esse tema é bastante polêmico também aqui na turma. E, para mim, a embalagem primária, ou seja, o Big Bag, o Stretch, ele é possível a concessão do crédito, ou caso demonstrado perda de qualidade do produto, que aí sim é um outro requisito de relevância. Então, para mim, eu mantenho a glosa do pallet e concedo para o resto das embalagens primárias, por quanto relevantes ao processo produtivo. É uma segunda divergência. Doutor Marcos Roberto?
Eu queria acrescentar que esse caso aqui específico desse produto, né, que é basicamente até um produto granulado, né, corrija a patrona se eu estiver errado, e a forma de transporte desse produto necessariamente tem que ser via um ensacamento. Então, para você poder transportar ele, ver esse Big Bag, tem os próprios nomes específicos, porque também tem um volume muito grande na hora de transportar, na hora de você finalizar, vamos dizer assim, o processo produtivo. Se você for pegar de uma empresa, por exemplo, que produz sabão em pó, ele vai botar em caixas o sabão em pó, vai botar aquela caixa maior para poder transportar o produto. Não só produto de apresentação, mas sim, de qualquer modo, senão vai haver, como o próprio doutor Oswaldo mencionou, o risco de ter alguma perda, algum desperdício, ou até mesmo não conseguir levar esse produto para qualquer lugar. Isso vale não só para essas sacas, eu vou usar esse termo genérico, saca, mas também, até mesmo, eu vou discordar do doutor Oswaldo, porque esses sacos, para serem transportados, ele vai precisar de um pallet para suportar eles, né? Que não vai ser só uma saca. Então, nesse caso aqui, se você extrair esses produtos, entre aspas, esse material de embalagem, todos esses que estão no item, não vai ser possível sair da fábrica desses produtos para serem comercializados. Não vamos interpretar aqui necessariamente e especificamente como uma embalagem de transporte ou embalagem de apresentação. Eu entro como necessidade, seja das sacas, seja do pallet, porque não tem como ficar até carregando esses sacos com o produto, seja até por estrete, papelão, que tudo isso vai envolver esse acondicionamento. Vamos lá, a expressão melhor para tudo isso seria acondicionamento do produto. Então, eu acho que ele ficaria prejudicado se você, pelo aquele teste de extração do item dessa produção, se você tirar, não tem como você entregar isso para qualquer um. Então, por isso que eu entendo que, e inclusive, tem um voto aqui, só para ilustrar, tem um voto da própria Câmara Superior de uma situação bem semelhante a essa, com itens bem parecidos também, e que eles lá, de forma unânime, deram provimento, tá? Só para registrar, 9303-010-149. Então, assim, eu dou integralmente também por conta dessa circunstância em que você tem do produto específico, tá? Então, por isso que eu concedo o crédito, só para registrar aqui meu entendimento sobre esse material de embalagem específico aqui, tá? Era isso que eu queria acrescentar, presidente. Mais alguma colocação? Não? Bom, então nós temos duas divergências, me corrijam se eu estiver errado, uma do Dr. Marcos Borges e do Dr. Marcos Roberto, que estão dando provimento, revertendo integralmente a glosa, e a segunda do conselheiro Oswaldo, que reverter só para embalagens primárias, aqueles sacos, filmes que podem ensejar a perda de qualidade do produto, é isso? Tá, então nós vamos tomar os votos, então. Presidente. Sim, pois não? Só um esclarecimento, assim. Uma questão de conceito também, né? A consideração de ser essencial ou relevante, na minha ótica, não deveria, é por isso que eu não tô deferindo o crédito sobre essas embalagens, não deveria entrar na consideração. Porque quando se fala, o meu ponto é o seguinte, quando se fala em insumo, tanto isso está na decisão do STJ, está no parecer normativo número 5, está naquela parecer da Procuradoria. Se fala de insumo sempre de um processo produtivo. Se o processo produtivo já acabou, alguma coisa que se agregue não pode ser considerado insumo. O conceito de insumo tem a ver com o processo.
Então, é só por isso, mas respeito a opinião de que divergem de mim e considera que insumo existe mesmo depois do processo produtivo acabado. Bom, então, doutor Ronaldo é o relator, doutor Oswaldo já proferiu, adiantou o voto, doutor Marcos Borges também. Doutora Maria Gameiro, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a divergência dos conselheiros Marcos, porque entendo da mesma forma, né, divirjo dessa visão do conselheiro relator, peço vênia, mas acho que já foi superada essa questão de que diz respeito somente à etapa produtiva, né, e especialmente porque a atividade exercida pelo contribuinte, né, o segundo conselheiro Marcos, levantou, quando nós colocamos esses produtos, né, ensacados nesses big bags, é que geralmente a gente tem a visão de um big bag, né, em cima de um pallet, mas são vários, né, o peso às vezes supera muito além da necessidade de um pallet, então, por isso que eu vou acompanhar a divergência e vou deferir o crédito na integralidade. Doutor Oswaldo? Posso só fazer, que a gente acabou pulando também um assunto que é bem importante, para container. Se também vale o mesmo raciocínio que vale para pallet, vale para container, porque foi glosado o container como material de embalagem. Está aqui na listagem. Aí eu não sei... Só uma observação, é uma questão de fato. O container, aqui a peça as peças processuais se referem, não é um container como aqueles que a gente vê para transporte em importação, né? O container ele é chamado de container flexível, então é como se ele fosse um big bag de ráfia, mas com uma capacidade bem grande, muito maior, de 250 quilos, 300 quilos, então ele é chamado de container flexível. É somente essa observação, também é para acondicionamento. E até seria interessante, eu não sei se vocês conseguem para container de uma forma geral, até porque container, não, pela jurisprudência pacífica, não é material de embalagem, é equipamento do navio. Então, eu não sei se seria interessante, quando for, caso a tese, e aparentemente vai sair vencedora, se fosse interessante fazer esse discrimen para não ficar uma coisa que a gente está concedendo para aquilo que a gente não, para aquilo que aparentemente não deveria ser concedido. Doutor Marcos Roberto? Bem colocado pelo doutor Oswaldo, eu confesso que eu pulei esse item, não reparei, vamos dizer assim, no container, né? E o container, de fato, né, ele não poderia, no meu entendimento, ser enquadrado nesse sentido. Eu, apesar de ter essa finalidade que a doutora incluiu, o container tem outra finalidade, ele tem outro tamanho. Apesar de não ser exatamente aquele container que ela mesma mencionou, que é utilizado com ampla escala no transporte marítimo, eu acho que esse container ele tem um outro viés, uma outra finalidade. Eu não consegui enxergar, visualizar se, por exemplo, doutora, me confirme se esse container seria, vamos dizer assim, ele vai e não retorna? Ele entrega... Na verdade, todos esses itens... Caixa enorme. Não é uma caixa. Eles não usam caixa. Na verdade, a expressão. Eles usam... O processo de embalagem envolve a inserção dos pellets, que são aquelas bolinhas que não são vendidas a granel, em big bags ou mag bags. Esses big bags e mag bags, eles são agrupados em cima de pallets. Eles são envolvidos por filme plástico stretch, né, para tentar conter esses volumes. E aí ele é ensacado no container flexível, para que você permita justamente que a empilhadeira consiga fazer o levantamento desses itens e a colocação em caminhões ou em navios, enfim, para fins de despacho. Né? Mas não é um container fixo de madeira, por exemplo, ou de aço, como aqueles que a gente vê em navios. Na verdade, são containers para fins de agrupamento dessas grandes quantidades de lotes de produtos. Na verdade, é muito comum a venda, não de um saco de 250 quilos, mas 3 toneladas para um cliente. Então, essas 3 toneladas, elas são agrupadas em vários pallets que, enfim, são
enfim, são acondicionados nesses grandes containers flexíveis, que têm, obviamente, também capacidades distintas aí de acondicionamento, para fins de agrupamento e de viabilização dessa venda. Eu confesso que, nesse sentido, eu não consegui assim, visualizar bem como funciona isso. Como funciona, não, como é especificamente, se ele vai e volta, não está. Isso eu não sei se o Dr. Ronaldo conseguiu analisar ao detalhe como funciona esse caso do container, quando tem a descrição, eu sei que tem no processo, a descrição do processo produtivo, se tem uma específica sobre isso. Por favor, se for possível, esclarecer um pouco mais. Dois pontos. Primeiro, com relação a esse material de embalagem, se a gente for no parecer, a doutora pode me corrigir. Tanto no parecer do IPT quanto no laudo técnico, não se fala nada desse material de embalagem. Eu não vi nada. Então, já tinha uma dificuldade de entender isso. Mas, além disso... Perdão, relator, no laudo do IPT... no laudo do IPT eu não encontrei. O laudo do IPT tem um item específico só de materiais de embalagem, inclusive as fotos que eu trouxe da apresentação, que eu passei aqui agora, que eu compartilhei na tela, elas foram extraídas justamente do laudo do IPT. Eu não sei se eu consigo mostrar exatamente. Eu achei que é container flexível. Seria um Big Bag, né? Não é um container, né? Não tem nada a ver com container. É um Big Bag. Às vezes eles vêm em umas estruturas como se fosse uma grade grande, mas não para você colocar menos Big Bags. Tem duas formas de container, né? Mas no parecer tá parecendo um Big Bag maior. No parecer tem uma página aqui que é o 139, né? Na página do parecer. Mas não é uma... Bom, vou dar uma olhadinha aqui. Porque na página 12 do parecer ali. Oi? Folha 12 do parecer. Container flexível. Container flexível. Bom, vamos em frente, então. Já acolhemos o voto da conselheira Mariel. Conselheiro Miller. Presidente, eu acompanho a divergência do conselheiro Marcos Borges. Conselheiro Leonardo. Presidente, esses containers flexíveis a gente discutiu uma vez já, no caso da BRF. Ele é o Big Bag. Ele é o Big Bag, é um sacão grande, né? Não tem nada a ver com aquele container não que a gente tem na nossa cabeça. É do inglês mesmo. Então, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Marcos, então, em maior extensão. Bom, eu também me alinho ao entendimento do conselheiro Oswaldo relativamente a esses materiais de embalagem que ficam mais ou menos entre o limbo de embalagem e transporte, que é o caso desses materiais primários aí, que tem a função de preservar o produto, né? Então, eu entendo que eles devem ser revestidos a glosa e excluiria também, igual o conselheiro Oswaldo, os pallets. Bom, então aqui a gente tem uma reversão de glosa, vencidos conselheiro Oswaldo e eu, é isso? Ok, vamos em frente então, doutor... E o relator, né? E o relator. Vamos nessa? O que eu quero fazer mesmo? E o relator. Vamos em frente? Vamos. Ao frete agora, né? É o frete que eu não encontrei nada no parecer técnico, né? Aí, realmente, o parecer técnico não falou nada. Estava confundindo com material de embalagem. Vamos ver aqui o frete. A questão do frete na venda não diz respeito a qualquer divergência conceitual ou doutrinária.
mas apenas de apuração do valor do crédito referente ao item. Já no termo de verificação fiscal, folhas 3 e seguinte, a autoridade fiscal apontou que a análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais enviados pelo contribuinte para o sistema Sintegra resultou da identificação de divergências entre os valores informados no DACOM para despesas com frete nas operações de venda e os constantes em tais arquivos. Assim sendo, o sujeito passivo foi intimado, em 13 de 12 de 2010, a apresentar notas fiscais referentes às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda, acompanhadas de demonstrativo contendo a relação de tais notas, número das mesmas, CNPJ do fornecedor do serviço, CIFOP e valor total. A contribuinte apresentara demonstrativo que, no entanto, divergia dos dados do Sintegra. Foi, então, reintimado para apresentar parte das notas fiscais listadas em seu próprio demonstrativo, mas apresentou apenas parte destas. O próprio demonstrativo tinha notas fiscais, então traz essas notas fiscais. Então, apresentou só uma parte. Transcorrido o prazo concedido, o contribuinte, estou citando aqui o termo de verificação, o contribuinte apresentou apenas parte das notas fiscais solicitadas, não possuindo, portanto, documentos hábeis a comprovar a veracidade das informações prestadas nos DACONs sobre o valor efetivo das despesas realizadas com frete. Desta forma, o valor das despesas com frete, considerado para fins de apuração dos créditos do sujeito passivo, realizada nessa ação fiscal, para o período controvertido, foi calculado com base nos dados constantes nos arquivos magnéticos transmitidos pelo contribuinte para o sistema Sintegra. Para os demais períodos, o valor utilizado foi aquele apresentado no demonstrativo de notas fiscais de frete apresentado pelo próprio contribuinte, uma vez que este documento está respaldado pela identificação das notas fiscais que gera o crédito, e não aqueles constantes nos DACONs. A contribuinte alega apenas que o Sintegra levado em conta continha dados referentes à matriz, na Bahia, não tendo sido considerados os dados das filiais, Minas Gerais e São Paulo. Mas o argumento não prevalece porque, conforme acima registrado, foram dadas oportunidade para juntar, nem que fosse por amostragem, notas fiscais constantes do seu demonstrativo, mas deste ônus não se desincumbiu. Nem mesmo em sede de manifestação de conformidade, cumpriu com o solicitado, mas prometendo que as notas fiscais seriam oportunamente juntadas a estes autos. Então, cito aqui. Longe de se configurarem meras assertivas, o quanto aqui ressaltado pode ser tranquilamente confirmado por meio das notas fiscais correspondentes ao frete e armazenagem contratadas no período, pelos estabelecimentos localizados nos estados de Minas e São Paulo, que serão oportunamente juntados a estes autos. O colegiado da COR, então, manteve a glosa. Isso que eu estou citando aqui é o que já estava na manifestação de conformidade dele. No recurso voluntário, a contribuinte reafirmou os pontos da manifestação de conformidade, mas continuou sem atender à solicitação formulada desde o período de fiscalização, anterior ao despacho decisório, apresentar parte das notas fiscais constantes do seu próprio demonstrativo. Assim, entende-se deva ser mantida a glosa no ponto. É isso, presidente. Alguém tem alguma consideração? Alguma divergência? Então, por unanimidade, a gente mantém a glosa, vamos em frente. Erros materiais. A recorrente alega que a autoridade fiscal cometeu erros materiais quando da recomposição do DACOM, pois deixou de utilizar todo o crédito por ele apurado referente às receitas tributadas no mercado interno na dedução da contribuição devida.
A análise do quadro resumo, elaborado pela fiscalização, a folha 26, revela ter havido equívoco na alegação da recorrente, pois a contribuição que fora deduzida, 5.981.849,32, do crédito apurado, 6.383.703,55, representa toda a contribuição devida. Está dizendo que a alegação de erro é que a fiscalização considerou um pouco menos. Isso não aconteceu. Logo, não poderia ser deduzida mais. Ademais, a contribuição deduzida está de acordo com o valor registrado na Perdecomp e na folha 06, da própria Perdecomp. Além disso, deve ter-se em conta o tipo de crédito solicitado, que é COFINS não cumulativa mercado interno. Enfim, rejeita-se a alegação de erro material. É isso, presidente. Alguma consideração? Então, a gente também, por unanimidade, mantém a glosa. Diligência, perícia. A recorrente pede diligência para elucidar o enquadramento dos aludidos produtos e serviços como insumos, para esclarecer a correção da apuração dos créditos sobre a despesa com frete. É desnecessária a diligência, pois o enquadramento ou não no conceito de insumo já for analisado, sendo deferida a maior parte dos itens. Quanto ao frete, a questão limita-se à juntada de notas fiscais que é intimado para tanto antes do despacho decisório e até agora o contribuinte não se desincumbiu deste ônus. Portanto, encontra-se nos autos os elementos necessários para afirmar convicção no julgamento, não havendo pontos controversos remanescentes que justifiquem o retorno dos autos em diligência como requerido pelo contribuinte. Assim, o pedido de diligência, se deferido, apenas procrastinaria a solução do contencioso, ainda mais do que já se prolongara. Fato incompatível com o ideal de celeridade processual e segurança jurídica, e cito aí, interfere esse pedido de diligência. Alguma consideração? Bom, então, nós vamos dar parcial provimento para reverter por unanimidade as glosas associadas às águas todas, classificante, ar de instrumento, ares, vapores. Vamos reverter também material de embalagem parcialmente, aí tem as duas posições, mantendo-se as demais glosas e rejeitando... Só para colaborar, presidente, a única glosa que vai ser mantida, depois da nossa decisão, é a do frete. Então, eu escrevi assim, vê se não está ok. Do exposto, voto por conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento para rejeitar o pedido de apensação, rejeitar o pedido de alegação de erro material no cálculo e rejeitar o pedido de diligência. Reverter as glosas, por unanimidade, dos itens água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, vapor, ar de serviço, controladores de depósito e inibidores de corrosão. Reverter a glosa por maioria do material de embalagem e para manter a glosa de frete. Eu vou fazer uma redação rápida aqui, peço uns minutos a vocês para poder proferir, ok? No caso, no material de embalagem, né, vencido o relator, né? Vencido o relator e vencido... E negava o provimento. E negava o provimento, e os conselheiros Oswaldo, eu e... Dava um provimento... e nós dois que davam em menor grau, excluindo os pallets, é isso? Eu vou redigir aqui rapidamente, aqui, passo a vocês.
Vocês me corrijam aí se faltar alguma coisa. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a solicitação de juntada por apreciação dos processos citados e de realização de diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos: por unanimidade de votos, afastar as glosas associadas à água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, vapor, 15 quilogramas por centímetro quadrado, vapor 42 quilogramas por centímetro quadrado, ar de serviço, controladores de depósito, trocadores de calor e incrustação e inibidores de corrosão. E, por maioria de votos, afastar as glosas relativas a material de embalagem, vencidos os conselheiros Ronaldo, relator, que negava provimento, e os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe, que o davam em menor grau, excluindo os pares. É isso? Ok? Então, a gente encerra o julgamento do item 37, o resultado vai se refletir até os processos do item. Presidente, Sim, pois não? O resultado... Do item 37 e dos demais até o item 50. É isso? Isso. Na proclamação do resultado, nós temos rejeitar o pedido de apessação, né? Isso foi colocado lá no início, lá do acordo. Foi, né? Rejeitar a solicitação de juntada por apessação dos processos citados. Certo. É só para fazer aqui a seguinte observação. Em alguns outros processos, não existe esse pedido de apessação. Existe um outro pedido que é de sobrestamento para permitir o julgamento de um outro processo aí, que também, no caso, foi indeferido, porque os processos estão sendo julgados agora também. Conselheiro, eu acho que seria agora, isso foi colocado também pela doutora Fernanda, que os processos eram semelhantes, que há algumas pequenas diferenças em relação aos materiais, né? Eu acho que a gente deveria passar esses processos e proclamar os resultados de cada um, seria isso? Eu posso abrir aqui cada um deles. Nossa Senhora, vamos ter que colocar todos aí. Vocês não estão falando do repetitivo, não, né? Não, dos itens 51 a 59 que estão excluídos do repetitivo, né? Nós fizemos uma sustentação oral que foi relativa a todos, mas a gente tem diferença de materiais. Parece que alguns têm processos a menos, não é isso? Só tem a menos. Só tem a menos. Quer dizer, não teria necessidade disso. Quer dizer, por exemplo, se algum não tiver o ar de serviço, por exemplo, simplesmente ele não vai entrar aqui no resultado, na proclamação do resultado, porque nem vai ser analisado. Então, nesse caso, a gente não tem que saber quais são os pedidos e proclamar o resultado um por um? Não? Eu entenderia que não há necessidade, porque a maior extensão que tem de itens está nesse que nós julgamos. Nos outros, vão ter itens a menos. Nunca nenhum item a mais, quer dizer, nenhum item que não foi analisado. Ok, então a gente... Se precisar, eu coloco todos eles, estão todos feitos. Presidente. Oi. Então, todos esses processos, só para entender, todos vão ter o mesmo resultado, parcialmente procedente? Parcialmente procedente, mas pelo que eu entendi do relator, em alguns você tem itens a menos. E esses itens a menos não são aqueles para os quais a gente deu ou não deu provimento, né? Porque senão vai ter um que vai ter provimento total e outro negativa total. Pois é, tem essa questão. Melhor passar um por um, então, hein? Então, só uma pergunta, o que está sendo falado disso aí são os repetitivos? Não, depois dos repetitivos são os itens 51 a 59. Vamos olhar, então, rapidamente, doutor Ronaldo?
Vamos, eu vou colocar na pasta, então. Só um minutinho, então, para a gente colocar na pasta todos eles. Se os senhores aí puderem ajudar aí na confecção também do acórdão, eu agradeço. Vamos dividir, então, se o Ronaldo colocar, um analisa do 59 ao 57, o outro do 58, e assim sucessivamente. É mais fácil. Ok. Eu já estou colocando tudo de uma vez só. Já estou olhando o 59 aqui. O próximo é o 51, né? 51. Acho que foram todos para a pasta, hein? Vamos abrir. É o que termina com 81, né? O seguinte. Não, deixa eu ver. O 47 termina com 38. É isso? 79. É o que termina com 79? Então tá, é um dos últimos aqui. Eu vou pegar o 79. Aqui, nesse, por exemplo, não há o pedido de apessação, primeiro ponto de diferença. Então, vai direto no resultado lá do meu voto. Então, eu estou dizendo, voto por conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento para reverter as glosas relativas aos itens. Água desmineralizada, água clarificada, vapor. Aí você vê que não tem aí aqueles outros itens, área de serviço e tal. Água desmineralizada, água clarificada e vapor. E manter as glosas relativas aos itens agrupados com material de embalagem. Então, aqueles itens de material de embalagem, aqui nós vamos ter a divergência. Mas são os mesmos materiais de embalagem? São os mesmos materiais? São os mesmos materiais de embalagem? Os meus sempre são os mesmos materiais, tá? Quando então, tem aí... Vamos por partes, então. Então, aqui, acórdão os membros do colegiado, esse é o item 51. A juntada de apensação não há, né? Não. Há um pedido de diligência. Rejeitar o pedido de realização de diligência. Perfeito. E o senhor disse que não há água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento e vapor tem? Não, água desmineralizada tem. Tá aí. Tá lendo aí Não, eu estou já redigindo já, queria que você me falasse aqui. Ah, tá. Então, eu vou dizer. Dando-lhe parcial provimento para reverter as glosas relativas aos itens. São os itens que têm água desmineralizada, água clarificada, vapor. Então, esses itens pode colocar como unanimidade também, como no outro. Ok. Controladores de depósito de calor, de incrustação, inibidores de corrosão também tem? Nada disso tem. Não. Tá. Não. Ok. Então, ficaria assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de realização de diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. Por unanimidade de votos, afastar as glosas associadas à água desmineralizada, vapor a 15 kg força por centímetro quadrado e a 42 kg por centímetro quadrado, e a de serviço. Não, a de serviço não. A de serviço também não tem? Tá. Água desmineralizada, água clarificada e vapor. Só. E, por maioria de votos, afastar as glosas relativas a material de embalagem, vencidos do conselheiro Ronaldo, que negava o provimento, e os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe, que o davam em menor grau, excluindo pallets. É isso? Perfeito.
Ok. Nesse caso também, material de embalagem tem os big bags, os map bags aí foram glosados. Eu estava vendo ali no termo, no despacho decisório. Não são só os pallets aí, né? Não. Nos outros também, é que no outro eu não coloquei dessa forma que eu estou colocando aqui. Aos itens agrupados com material de embalagem. No outro também tinha esses outros itens aí, de material de embalagem. Porque, na verdade, tem uns itens aí que são acessórios à embalagem principal, né? Além do pallet, tem esses sacos e tem também outros itens. Tá. Item 52, alguém já olhou? 52. O 52 termina com? Termina com 11, final 11:13. 11:13. Então, vou direto lá no finalzinho. Então, nós temos... Esse está igualzinho esse anterior que você fez. Tá, ok. Está igualzinho. Só tem água mineralizada, água clarificada, vapor. E o material de embalagem. Que eu escrevo aí, os itens agrupados com material de embalagem. E o pedido de diligência que foi indeferido. Ok. Está igualzinho ao anterior. Item 53. Alguém já olhou? Diga o final dele aí, presidente, por favor. É o final 2011-24. 2011-24. Água mineralizada, água clarificada, vapor. E manter as glosas relativas aos itens agrupados com material de embalagem. E indeferir o pedido de diligência. Está igual o anterior também. Também igual ao anterior? Igual ao anterior. Ok. Item 54. 54. Que termina com 80. Termina com 2011-79. Tá igual, presidente. Igual ao anterior, igual né? Ao anterior. Água desmineralizada, água clarificada, vapor. Ok. Itens agrupados com material de embalagem, indeferir o pedido de diligência. Item 55. É o 44, você termina com 44? Final 55 é o final 10:38. 10:38. Sem sobrestamento, concedido para água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, vapor e material de embalagem, negado para frete. Então, esse tem água clarificada também? Tem, água clarificada. Daqui para frente eu já olhei todos, então a gente já vai tocando em diante. Tá, então esse aqui, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de realização de diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos: por unanimidade de votos, afastar as glosas associadas à água desmineralizada e água clarificada, vapor a 15 graus e a 42 graus, e, por maioria de votos, afastar as glosas... Ar de instrumento, presidente. Ar de instrumento também? Nesse aqui, sem o pedido de sobrestamento, água desmineralizada, água clarificada, ar de instrumento, vapor, material de embalagem. Tá, então tem o ar de instrumento ainda. Não, peraí. Eu vou ler de novo. Tem sim, já olhei. Pode ir que... É o 2010-38 que você está Final vendo? 10:38. 10:38. O 10:38 tem o sobrestamento? Você está vendo aí? Não, sem pedido. Sem pedido de sobrestamento. Eu vou ler de novo para não ter erro, tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de realização de diligência para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos: por unanimidade, afastar as glosas associadas à água desmineralizada, água clarificada, vapor, os 2 vapores, ar de instrumento e, por maioria de votos, as glosas ao material de embalagem daquele jeito. Ok? Perfeito. Tá. E tem... 2011-08. 2011-08 está igual esse anterior. Também igual ao tem. anterior. Instrumento vapor ME, igualzinho. Perfeito. Isso, igualzinho. Tá. Tá. Esse é o 56, não é isso? Isso. 2011-44, idem. Ok. 1144, item 57 também igual. Isso. Tá. Item 58, que é o 2011-80. É desmineralizada, clarificada, vapor e material de embalagem. Então não tem a água, o ar de instrumento. Não tem o ar de instrumento. Perfeito, não tem ar de instrumento. Ok. E, por fim, ufa, o item 59. Água desmineralizada, clarificada, ar de instrumento, vapor e material de embalagem. Ok, é igual ao item 57. Vencemos. Doutora Fernanda, apesar das nossas enormes dificuldades, conseguimos chegar no final. Eu agradeço aí a paciência da senhora, 2 sessões e essa demora toda aí, mas a gente, graças a Deus, conseguiu chegar ao fim. De forma alguma, eu agradeço imensamente a atenção e a gentileza de todos presentes, enfim, são casos realmente com algumas peculiaridades, né? Em cada período havia produtos distintos, então eu agradeço bastante aí a atenção e o cuidado. Muito obrigado, então. A gente agradece também a presença dos nossos conselheiros suplentes, aí o conselheiro Miller, conselheiro Marcos Roberto. Acho que a gente interrompe, doutor Leonardo, a gravação, para chamar os demais. Vamos interromper, Isaías, por favor, a gravação. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muito obrigada, boa tarde. Até logo, senhores. Tchau, tchau.